Grupos extremistas que pregam o ódio e a intolerância estão se espalhando pelo Brasil. São pessoas que falam abertamente em matar judeus, negros e homossexuais, ressuscitando discursos nazistas. A polícia já descobriu que eles têm acesso a armamento pesado. A reportagem especial de hoje é um alerta. Grupos neonazistas brasileiros estão se organizando para sair da internet e partir para o ataque. 20 de novembro, feriado da consciência negra. Alguns amigos aguardam o início de um show na porta de um bar na zona oeste de São Paulo. Eles já chegaram batendo, eles derrubaram um amigo meu primeiro. Um cara rasgou a minha camisa e me derrubaram no chão, começaram a me chutar. Eu fiquei uns 4, 5 minutos tomando chute na cabeça, no tórax. E eles diziam, chuta a cabeça, chuta na cabeça, chuta na cabeça. Enquanto esses caras desceram agindo, um homem armado ficou na esquina. Denis é músico. Ele tocaria naquela noite, mas teve que ser levado para o hospital. Eu não acredito que foi um ataque direcionado a mim. Qualquer pessoa que estivesse na calçada do bar naquele momento seria atacado simplesmente por fato de ser um bar antifascista e LGBT. A polícia investiga se o crime tem relação com outras agressões registradas na mesma região naquela noite. E se a pichação de uma suástica dias antes na fachada do bar pode ter sido um aviso. Nós temos essa impressão, nos parece que sim, porque é muita coincidência. O local onde o crime ocorreu é um pub frequentado por pessoas de posições claramente antifascistas e as pessoas foram agredidas sem motivo aparente. O crescimento do discurso de ódio no Brasil no ano passado foi destacado num relatório da Comissão de Direitos Humanos da ONU. A partir de dados fornecidos pelo governo, o estudo alerta que a ação de grupos neonazistas ou que pregam a superioridade da raça branca se aproveita da falta de leis claras contra a intolerância para continuar avançando no país. Muitas vezes, alguns operadores do direito, eles têm uma compreensão da liberdade de expressão que acaba, de certa forma, obstaculizando a punição desses crimes que claramente não se situam dentro do campo da liberdade de expressão. Esse mapa estima que existam hoje no Brasil 530 células extremistas, um universo que pode chegar a 10 mil pessoas. Um crescimento de 270% em 2 anos e meio. Ele foi organizado pela antropóloga Adriana Dias, que há 20 anos se dedica à pesquisa de discursos de ódio no Brasil. Cada tipo de grupo tem o seu modo de vida e, portanto, afeta um tipo de pessoa diferente. Mas, no geral, ele tem alguns elementos parecidos, que são um ódio ao feminino e, por isso, uma masculinidade tóxica. Eles têm ódio a negros, eles têm ódio a LGBTQI+, ódio a nordestinos, ódio a imigrantes, antissemitismo, negação do Holocausto. Segundo a antropóloga, entre os diferentes grupos extremistas, os neonazistas são maioria. O Fantástico se infiltrou em redes sociais desses grupos e acompanhou as manifestações de seus integrantes. Eles postam vídeos de violência, de armas e de caçadores de comunistas. Descobrimos que eles estão espalhados pelo país. A comunidade LGBT impede toda a nação de crescer. Apenas atrasa o desenvolvimento. O certo era matar esses vermes. Tem presença hoje em praticamente todas as regiões. Mas o que tem aumentado é Centro-Oeste, que a gente não via tanto, e agora tem muitos grupos já. Rio de Janeiro e Minas Gerais cresceram muitos grupos neonazistas. E Santa Catarina, que aumentou 158% no último ano e meio. Salve, galerinha. Com a internet ficou fácil para a mensagem de neonazistas brasileiros ultrapassar fronteiras. Meu chapéu da Legião Hitlerista, tamo junto. Terceira posição aí, ó. Siga, raio. Isopério é brasileiro e mora nos Estados Unidos.
Ele viu esse vídeo numa rede social e editou uma resposta, também em vídeo, para denunciar o que ele considerou um crime de incitação ao ódio. Canal aí, você na rua com ele aí. Eu comecei a receber várias mensagens ofensivas, vamos dizer, mas uma foi uma mensagem realmente de ódio que me chamou muita atenção, chamando de macaco, de preto, falando que ia cortar meu pescoço, e eu fiquei mais preocupado realmente. Isupério recorreu a uma rede de amigos para investigar e identificou que as ameaças partiam do cozinheiro Aristides Braga, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. É ele que aparece nesse vídeo imitando um macaco para uma menina negra. Aristides faz parte do mesmo grupo de internet de Israel Soares, o jovem do capacete. O caso foi registrado na polícia e a família de Isupério, que mora no Brasil, também passou a ser ameaçada. Eles gozam da impunidade, eles compartilharam dados pessoais meus nesse grupo, identidade, banco, esse tipo de informação, então eles continuam tranquilamente. O advogado de Israel Soares disse em nota que ele nunca participou de organização criminosa que propague apologia ao nazismo. E o advogado de Aristides Braga disse que ele não teve nenhuma participação no episódio. A polícia do Rio Grande do Sul investiga os dois. Eles alegam, né? Foi uma brincadeira, né? Eu estava exercendo o meu direito. Eu acredito que seja uma certeza da impunidade. Tanto que eles falam com a polícia de uma maneira muito tranquila, quase arrogante. Também no Rio Grande do Sul, a psicóloga Amanda Klimek estranhou quando leu uma mensagem numa rede social. Era uma pessoa que eu não conhecia, que eu não seguia e que também não me seguia. E que postou a seguinte frase para mim, mensagem direta: que vergonha. Ela namora o assessor político Sérgio Júnior, conhecido como J. Júnior, que é negro. A mensagem era sobre ele. Arruma um namorado que não te faça passar vergonha. Não sei se tem alguma coisa que se salva ali. Tu é muito inocente mesmo. Ele começou a dizer que ela não deveria se relacionar com pessoas negras, porque pessoas negras exalavam, segundo ele, um cheiro típico, que pessoas negras foram historicamente afastadas de pessoas brancas, de mulheres brancas, por oferecerem perigo, que os negros não seriam um problema onde a natureza dá cabo deles, ou seja, em savanas africanas. Amanda e J. Júnior resolveram manter a troca de mensagens por horas para reunir mais provas dos ataques. O agressor é Álvaro Corbis Hauschild. Ele faz doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente botou na cabeça que a gente ia fazer a justiça. A primeira atitude que eu tive foi de procurar a polícia, né? Depois de procurar a polícia, divulguei nas minhas redes sociais sobre aquele absurdo que havia ocorrido. Álvaro foi indiciado por racismo e o caso dele foi encaminhado ao Ministério Público. Em nota, o advogado de Álvaro disse que ele estava tendo uma conversa privada com Amanda quando um rapaz se passou por ela, induziu a conversa para temas raciais e depois vazou trechos na internet. A nota diz que isso pode levar a interpretações diversas da intenção do autor. Ele contribuía para blogs relacionados à temática do nazismo e outras questões também de discriminação, de intolerância, de ódio. Então, ele, de certa forma, ele contribuía para disseminar essas práticas. Este professor conta que outras agressões já tinham sido registradas contra Álvaro na universidade. Ele responde a 2 processos disciplinares. A minha avaliação pessoal é que nós falhamos. A universidade falhou, o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas falhou, o programa de pós-graduação em filosofia falhou. São manifestações misóginas no interior de um discurso extremista que não é uma opinião política, é um discurso de ódio voltado à desumanização de
enormes contingentes de pessoas, desumanização que, em última instância, leva a ações violentas. As alunas tinham e têm medo. Casos como o de Álvaro restritos à internet podem parecer atitudes individuais. Mas, segundo a polícia, é uma questão de tempo para que a ameaça digital se torne um ataque físico. A chance de virar uma agressão ou daqui a pouco até chegar um caso de atentado contra a vida é muito maior quando se tem organização. No Rio de Janeiro, uma operação para prender um homem acusado de pedofilia acabou resultando na apreensão de vasto material nazista na casa dele. Nós nos dirigimos num dia para lá, não esperando o que a gente encontrou. E nos surpreendemos, não somente com essa quantidade de material de cunho nazista, mas também com várias armas, não somente armas nazistas, mas armas atuais, escondidas em vários pontos da residência. Parecia um museu de horror. A polícia ainda não conseguiu avaliar o valor dessas peças no mercado ilegal e precisou chamar especialistas em história para assessorar os peritos. Eu sou perito criminal há 21 anos e nunca havia pegado um caso como esse. Aqui um quadro, um pôster, que na época se usava para convocar jovens a se alistarem. Essa daqui é uma farda com vários remendos. O dono de tudo isso se chama Ailson Proença Doyle Linhares e tem 58 anos. Uma das provas encontradas pela polícia foi o passaporte de Ailson, que tem registros de viagens todo ano para a Alemanha, algumas com meses de duração. Agora a polícia investiga se havia uma organização por trás dele e se o material seria vendido. Ele diz que é administrador, mas não tem nada administrado, não tem nada nesse sentido. Então não há uma fonte de renda que demonstre de onde veio isso daí. Na equipe, é um consenso que isso daí tem um apoio logístico maior. Não é possível uma entrada desse volume de material sem um apoio. A perícia concluiu que a maioria das armas funciona perfeitamente. É a MP5, metralhadora original da Segunda Guerra. Tem um carregador dela? Tem. Uma das perguntas que a polícia tenta responder é justamente porque as armas tinham até munição. Temos uma 380, uma 9mm e um Magnum 44. Essa arma aqui mata até elefante. E a quantidade de munições. Muita munição. Para todas as armas. O advogado de Ailson, Felipe Camacho, diz em nota que a alegada apologia ao nazismo é um equívoco, já que o acusado é estudioso, autor de livro e colecionador, e que as armas antigas eram herança paterna. Sobre pedofilia, a nota diz que o material recolhido com Ailson é de um portal de internet acessível a qualquer pessoa, sem indicação de idade de quem aparecia ali. Ele não tem documentação alguma desse material, ele não apresenta procedência, não existe nada que ele nos diga da onde ou como isso chegou lá. Ailson está preso acusado por estupro de vulnerável, por armazenar arquivos pornográficos com crianças e adolescentes, por racismo, ao fazer apologia ao nazismo e por porte ilegal de armas. Uma outra operação da Polícia Civil e do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio de Janeiro, confirmou que os grupos neonazistas estão se preparando para sair da internet e ir para as ruas. 14 pessoas de 7 estados foram denunciadas esse mês. 4 foram presas, 3 no estado do Rio e uma em São Paulo. Eles defendem a supremacia ariana, da raça branca, ódio aos judeus, ódio aos negros, morte a esses grupos, e com o uso de arma de fogo, com coquetéis molotovs,
com armas brancas. Falavam na forma de execução de pessoas, principalmente membros da comunidade judaica, negros e homossexuais. Os integrantes dessa associação criminosa, eles discutiam sobre compra de armamentos, discutiam sobre treinamentos. Segundo a polícia, a investigação descobriu que um grupo estava realizando treinos paramilitares em uma área de floresta da zona oeste do Rio, como revela esse áudio. A gente tem treinamento no Mendanha todo final de semana. Toda sexta-feira a gente tá lá de missão, pô. Só pra aparecer, pô. Foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão, inclusive na casa de adolescentes recrutados pelos líderes desses grupos. A gente percebeu no dia de operação que os pais tinham conhecimento do que seus filhos estavam compartilhando na internet. Eles compartilhavam suásticas, eles compartilhavam imagens de Hitler, compartilhavam símbolos judeus sendo queimados, e isso é muito grave. A liberdade de expressão, ela não é ilimitada e ela não autoriza manifestações discriminatórias ou preconceituosas. Para quem está na linha de frente contra o extremismo, uma lei mais objetiva seria muito importante. Tem casos que aparentemente está muito claro que houve sim uma situação de racismo e a lei não abarca aquela situação, porque a lei estabelece alguns verbos, algumas situações muito específicas, alguns locais muito específicos, e aí fica mais nessa questão do subjetivismo, e muitas vezes a vítima ela é tão questionada que ela praticamente vai para o banco dos réus, né? Realmente haveria que ter um aperfeiçoamento quanto à abrangência dessa simbologia, desses símbolos, dessa iconografia, né? Que é muito mais variada, muito mais diversa, muito mais ampla do que essa que a nossa lei prevê. Pesquisadores alertam que quando um grupo de pessoas se organiza em torno da ideia de que é melhor do que os outros por causa da cor da pele, da religião, da região onde nasceu ou pela identidade de gênero e orientação sexual, o resultado é violência e morte. Já ocorreu várias vezes ao longo da história, como na Segunda Guerra Mundial. Para os especialistas, isso tem que ser levado a sério para que não volte a acontecer. As pessoas podem fazer tudo. Se podem fazer tudo, então amanhã todo mundo vai sair armado e vamos voltar ao século XV, que o homem vai resolver com as próprias mãos os seus problemas. E não é assim. Numa sociedade civilizada, nós temos que ter leis e limites e acionar a lei. O discurso extremista, em geral, ele está ligado à ação violenta, né? Não dá para separar as duas coisas. Quando eles falam que querem paz, família, é para esse branco. Não é para todo mundo. Nunca foi para todo mundo. Então, a gente tem que entender que quando eles falam de justiça social, é para esse branco.